Vamos lá, amiga. Que legal. Que prazer estar aqui com você, viu? Isso. A gente vai. Essa aqui, Anne, é o terceiro Esporte Café. Primeiro Esporte Café, nós falamos com uma pessoa que mexe com esporte lá no Rio Preto da Eva, que foi a Bilu, Legal. uma pessoa lá que trabalha com esporte feminino, gosta daquilo que faz. E depois nós falamos com o pessoal do Aras. O pessoal do Aras falando sobre o hipismo, claro, essa prática esportiva aqui no Amazonas. Bem interessante. E esse vai ser a nossa terceiro assunto que nós vamos abordar, que é um assunto bem interessante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas antes de nós iniciarmos, Anne, eu queria que você se apresentasse um pouco com relação ao seu currículo, entendeu? Você que é uma garota, já que conheci você aqui, acho que tem uns 2, 3 anos que eu já lhe conheço, e vem acompanhando o seu trabalho com relação à atividade na psicologia esportiva, que é um campo bastante interessante, uma atividade muito interessante, que eu acho que é de uma importância tão grande para o esporte, a gente entender dessa ferramenta que nós dispomos aqui no esporte aqui, e ter você como psicóloga do esporte aqui no Amazonas. Gostaria que você se apresentasse agora para a gente. Então, bom dia a todos que estão aí ligadinhos, acompanhando um pouquinho da nossa transmissão. Eu me chamo Anne Luna, eu sou psicóloga há 7 anos. Eu comecei na psicologia do esporte há 5 anos, né? Há 5 anos eu estou atuando. E nesses 5 anos eu já fiz várias viagens. Viagens para São Paulo, eu fiz Rio de Janeiro, né? Tive a oportunidade de conhecer o time do Botafogo, né? Estive na Arena do Vasco, com os psicólogos de lá, que assim, a gente entende que a psicologia hoje em Manaus ela ainda é muito pouca, né? Porque quando a gente chega em um clube, a gente se depara com 6, 7 psicólogos, fora a demanda de estagiários, então a gente percebe que ainda falta muito, ainda está muito restrito. E eu estive no Rio, eu estive na Geração Flamengo, com os meninos da base do Flamengo também. E eu sou psicóloga especialista pela Faculdade Dom Humberto, porque em Manaus nós também temos essa deficiência da especialização. Então, assim, começa pela grade da graduação. Então, você percebe que é muito escasso ainda, né? Então, ter a graduação, e eu tive a oportunidade de ter na minha graduação, na Newton Lins, a psicologia do esporte, onde eu me apaixonei. Eu falei, quando eu sair da faculdade, eu vou cursar especialização, vou fazer cursos. E aí eu fui juntando, linkando muita coisa, e aí hoje eu sou psicomotricista, né? Eu fiz a questão da terapia ABA para trabalhar o esporte com autistas, né? Porque a gente se depara nas escolinhas com muita criança com essa questão do TDAH, essa questão do autismo, então não tem como não linkar. E aí eu fui buscando especialização, cursos em fora, porque ainda em Manaus a gente tem essa dificuldade de troca, né? A gente tem um grupo dentro da UFAM, e aí a gente tem buscado algumas especializações nesse ramo para cá. Mas, basicamente, eu sou psicóloga, sou psicomotricista, eu sou terapeuta ABA, eu sou e fora a bagagem de curso, de estágio que eu consegui fazer fora. Isso foi muito rico para o meu currículo e rico para as minhas bases. Anne, eu queria, antes da gente começar a falar sobre psicologia esportiva, eu queria que você falasse um pouquinho a que ela se destina, qual é o papel da psicologia esportiva para as pessoas que não conhecem esse curso,
como é que se diz, essa profissão, o que é realmente a psicologia esportiva? A que ela se destina? Queria que você colocasse para a gente. A psicologia do esporte ela é muito antiga, né? Ela é de 85, então, assim, faz muito tempo mesmo. Só que a gente sempre entende que a psicologia do esporte ela é segundo plano. Né? A gente entende que a gente precisa cuidar da questão tática, técnica, né? A questão física, e a gente esquece que tem 4 pilares essenciais. E esses pilares formam a base de um atleta. Independente da modalidade que ele se encontra, ele precisa da psicologia do esporte, porque o emocional do atleta é um fator extremamente importantíssimo. Porque não adianta nada eu estar bem fisicamente, estar bem tecnicamente, mas não estar bem psicologicamente. Né? Então, assim, a psicologia ela foi criada com esse intuito de acompanhamento, né? E aí, tem gente que tem 30 anos na psicologia do esporte e ainda busca, né, mostrar para que veio. E assim, o meu pouco histórico, eu entendo que a psicologia do esporte ela veio lá atrás querendo trabalhar aquela questão do alto desempenho. Tudo começou do alto para o baixo. E aí a gente vê teórico, né? Hoje é teórico, que é o Carvalhães. Ele buscava muito a questão motivacional, a questão do estar lá em cima, do desempenho no auge, né? E a gente percebe que é um caminho muito longo para chegar no auge. É um caminho muito extenso, porque existe uma base. Não existe o alto sem ter passado pelo baixo, né? Então, assim, a psicologia ela veio com o intuito motivacional e hoje a gente tem aí um campo bem amplo que a gente pode trabalhar. Eu sou adepta da iniciação, que é os primeiros passos da criança. E eu acredito que se a criança é frustrada lá na iniciação, não tem como ela ser um atleta promissor. Laine, agora a gente vai começar a conversar aqui um pouquinho, depois de saber um pouquinho, de entender um pouquinho a que se destina a psicologia esportiva. Nós tínhamos um momento antes da pandemia, era aquele momento que era tudo o atleta treinando, era o cidadão fazendo as suas atividades normais, e aí veio a pandemia. Como é que está a cabeça desse atleta? Como é que está a cabeça desse atleta nesse momento da pandemia? Nós tínhamos um momento desse atleta antes da pandemia e agora nós estamos vivendo essa pandemia. Como é que está a cabeça desse atleta? Nós temos uma busca, né? Então, quando a gente fala tá dando um pouquinho de delay, por isso que eu estou tirando um pouquinho. Mas vocês estão conseguindo me ouvir, né? Não. Então, assim, antes da pandemia, o que eu tinha? Eu tinha um atleta em preparação. Eu tinha um atleta que buscava, né, um prêmio, né, um êxito, um destaque. E aí, de repente, ele tem que enfrentar um momento que não estava propício, não estava ali no protocolo. E a primeira coisa que bate é aquela sensação de medo. Né? E agora? Meu futuro vai ter que parar tudo. E aí a gente sabe que o medo é um transtorno fóbico aí que vem junto com a ansiedade, né? Vem junto aí com o transtorno de pânico, vem com muitos fatores, né? Aceleração dos batimentos, então a própria queda do rendimento do atleta, então vem muita coisa junto. Então, assim, o que eu ouço muito no período é a ansiedade, né? O ansioso do amanhã, né? Então, assim, eu estou vivenciando hoje uma ansiedade de estar parado, ou estão treinando normalmente, mas é um treino menos intensificado,
né? Tem a questão familiar, tem a questão adaptativa. Então, tem muitas questões a serem trabalhadas também, né? Não é só mais o contexto esportivo. Então, eu tenho ali um atleta que está dentro de casa. Então, um atleta que passa por diversas situações, né? Então, assim, a questão do medo do Covid, a questão do medo de não voltar tão bem fisicamente, taticamente, a questão de não estar mantendo o peso, né? Então, tem tudo né? isso. Então, tem tudo isso, tem vários fatores, mas a ansiedade ela é um dos fatores que tem tomado conta, com certeza, dos atletas. Então, como não estar ansioso? Então, assim, eu passo rotina, eu tento adaptar, né, esse período com a família, né? Seja lúdico, você que tem filho, brinque bastante. Né? Você que não tem filho, joga um videogame, né? Vá um pouquinho para outro momento. Então, não pode ser só pensamento frustrante. Anne, a gente sabe que essa coisa do medo, essa coisa dessa ansiedade de você, que tem toda uma atividade que você tinha ali, um plano de trabalho para ser executado ali naquele período, e aí, de repente, você se encontra interrompido isso de uma forma brutal. Tem algumas pessoas que falam até que como se fosse um aborto, né? Assim, medindo as proporções como se fosse um aborto. Aconteceu. E aí que acontece? Aí você se vê nessa situação, e aí você falou aí preparar as rotinas, criar atividades lúdicas. E como é que você como psicóloga esportiva, como é que seria administrar isso de uma forma assim, de manter esse equilíbrio, entendeu? De você se manter nessa como é que eu posso dizer, nesse momento assim de questionamentos, até bem como é que vai ser eu amanhã, que nós não temos essa garantia, né? Ninguém tem essa garantia de como é que vai ser esse novo normal, como é que isso vai voltar, como é que vai voltar esse novo normal, nós não temos isso. E eu gostaria que você falasse mais um pouco com relação a isso, como é que eu faço essa gestão dessas rotinas para que eu possa me manter no nível que me tranquilize mais um pouco, pelo menos mais um pouco, para me poder ir recuperando e respirando e vivendo um dia após outro dia, entendeu? Como é que seria isso? A questão da rotina é algo bem de uma maneira positiva, a gente consegue ali um equilíbrio emocional. E o que é o equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional. É um estado. Então, estar em equilíbrio emocional é um estado. Pode ser que eu esteja hoje, pode ser que eu atletas. Exercício de respiração, né? Pensar em coisas desligar de coisas negativas, se desligar de coisas negativas, que é a questão do detox. Eu preciso fazer um detox de notícias que motivam. Eu preciso estar perto de pessoas que me motivam. Eu preciso estar perto de pessoas que acreditam. Porque tu imagina só, Floriana, eu já tenho uma rotina difícil, eu já estou vivenciando ali um medo, né? Um transtorno fóbico, né? Uma ansiedade, enfim. E aí eu me pego cansado mentalmente. Eu me pego sem sono por vezes, né? Sem alimentação. Por quê? Porque eu não consigo gerir as minhas emoções. Então, se eu não consigo gerir as minhas emoções, eu não tenho porquê, né, estar perto de pessoas que também não conseguem. Então, essas pessoas acabam me trazendo um adoecimento. E eu sempre falo para os meus atletas, fuja de pessoas negativas. Mas como, Anne, nesse momento eu estou na quarentena? Então faz o seguinte, procura algo para te fazer, para ocupar o teu tempo, para que tu não sente perto de pessoas assim, né? Para que tu não ligue para pessoas e a pessoa diga, você sabia que o fulano morreu? Então, assim, é gerir emoções. E gerir emoções é duro, é difícil, né? Mas a gente consegue.
Então, assim, o primeiro passo é rotina saudável, né? Exercício de respiração, né? E aí eu estou indicando muito yoga, pilates, né? Aquela caminhada matinal. Então, não estou conseguindo caminhar por conta da quarentena. A gente está cheio de exercícios, né? Claro que por profissionais. E aí a gente tem a internet como uma aliada positiva nesse momento. Então assim, a gente tem garrafa PET, né? Eu até tenho feito algumas coisas com garrafa PET, com cabo de vassoura. Então a gente consegue aí se reinventar. E aí, nesse momento, a gente também descobre a criatividade. O atleta ele precisa ser criativo para o que ele quer. E assim, só para finalizar, uma coisa bem importante é a visualização. O que é a visualização? É eu sentar no meu sofá, na minha cadeira, fechar os olhos e imaginar, né, onde eu estava. Exemplo, se eu sou jogador, eu me imagino lá em campo, dando o meu melhor. Se eu sou atleta de vôlei, ginástica, então eu faço a visualização da minha etapa competitiva. E é isso. O meu cérebro vai entender, o meu córtex cerebral vai entender o quê? Que eu consigo estar equilibrado e pensando no futuro promissor. Olha que legal. Verdade. É bem interessante esse exercício aí, da mentalização, de você mentalizar o futuro, entendeu? Agora sim, Anne, que esse futuro não seja uma coisa muito distante, né, Anne? Eu acredito que essa coisa não pode ser muito distante, né? Eu acho que tem que ser, esse momento que nós estamos vivendo, essa, no caso, a minha opinião, é que isso não pode ser não muito distante, tem que ser uma coisa, acho que, mais próximo. Até porque nós não temos essa garantia, esse futuro tão distante, nós não temos como nós prevermos o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, entendeu? A gente tem, eu acredito muito nessa coisa do dia após dia, entendeu? Eu acho que seria mais ou menos um distante não muito longe, mas eu me ver amanhã, eu continuar no meu foco, do meus treinamentos, tentar me manter saudável, entendeu? Tentar me manter saudável. Acho que seria mais ou menos isso, eu acho. Eu leigo aqui falando. Claro que não. Perfeito colocamento, a colocação perfeita. E é isso mesmo, é estar com um futuro próximo. E assim, não é fácil estar com um futuro próximo, porém a gente precisa mentalizar coisas boas, né? A gente precisa ser positivo. Tem atletas que vivenciaram esse momento de uma forma ruim, né? Com as perdas. E aí eu também preciso falar disso, né? Do luto. Aí a gente tem atletas que sofreram bem de perto essa realidade. Mas eu também tenho atletas que estão aí ociosos. O que é ociosos? Estão em casa, não estão praticando nenhuma atividade física, não estão mentalizando, não estão tendo tanto acompanhamento, então também relaxados. Então, eu preciso falar desses dois públicos, né? O primeiro é aquele que está vivenciando luto, né? Que vai ter que recomeçar, porque quando a gente tem um período fácil, e aí é tão importante esse acompanhamento psicológico, essa atenção para esse fator psíquico. Então, assim, não tem como eu render sem eu ter uma preparação psicológica perto ou apropriada para um rendimento saudável. E o segundo é o ocioso. O ocioso, quando ele voltar, ele vai ter que lidar com um novo mundo, né? Então, ele vai ter que começar recomeçando, mas de forma tardia, né? E aí ele vai ter que se adequar aos exercícios de novo, ele vai começar a se cobrar bastante, porque ele talvez não esteja naquele peso, né? Naquela qualidade de vida. Então, ele vai ficar muito se cobrando, né? Olhando para o outro, observando o rendimento do outro, e a gente tem todo esse impacto também. Estamos falando aqui com a Anne. Anne, eu tenho aqui algumas anotações, algumas perguntas com relação ao que nós estamos conversando. Eu tenho aqui, como é que você
vê essa conduta psicológica, né, vamos dizer assim, de volta às atividades? Nós estamos vivendo agora, nesse momento, algumas atividades voltando devagarzinho, seguindo um protocolo aí. Como é que você vê isso? Por exemplo, tem algumas competições já voltando. A gente tem aí já o Campeonato Brasileiro, que iniciou ontem com o Carioca, tem um campeonato que já começou com uns 30, 40 dias atrás. Como é que você vê com relação a essas condutas, assim, entendeu? Como é que fica esse psicológico desse atleta, da gente não poder comemorar o gol, por exemplo? Não posso abraçar, fazer aquela comemoração que nós fazíamos antes. Se abraçar, o voleibol, por exemplo, como é que vai ser isso no voleibol? Como é que é você ir para um estádio e não ter ninguém lá? Como é que fica a cabeça desse atleta? Como é que eu vou lidar com essas emoções diferentes? Entendeu? Essas emoções que vão ser diferentes, é o novo normal. E que eu não sei bem como é que vai ser esse novo normal. Sabemos que vem esse novo normal. Como é que nós vamos reagir a este novo normal? Falar de novo sempre é desafiador, né? Então, falar do novo no esporte é pensar que eu estou num novo momento de adaptação, né? Essa palavra ela vai ter que persistir, mas lidar com o novo é sempre difícil, né? Eu vou ter enfrentamentos, eu vou ter pessoas, né? Gerir pessoas é difícil, né? Porque tu consegues pessoas e pessoas e a gente está lidando com isso, né? Que são pessoas que estão indo, né? Sem máscara, né? Pessoas que ainda não estão respeitando, né? Pensando no outro, né? E em si mesmo. Então, assim, lidar com o outro é difícil. Lidar com pessoas. E aí a gente pensa que o primeiro novo que a gente precisa adequar é o novo pensamento. E o novo pensar, né, pensar diferente, requer empatia e requer aquela questão do me preocupar comigo mesmo, né? Será que eu estou preparado para me amar? E aí a gente fala de amor próprio, né? De amor próprio, de estar, né, pensando no outro como forma empática, mas pensando em mim mesmo, na minha família, né? Pensando o quanto eu posso, o quanto eu consigo, né? Quebrar os meus paradigmas, porque assim, algo que vem lá dos avós, meus avós, né? Se fosse no tempo dos meus avós, se fosse antigamente, não tinha isso. Então, é uma questão cultural também e uma questão de personalidade da pessoa. Então, assim, gerir pessoas, nesse momento, tem que ter muito respeito, né? Respeito à opinião, respeito ao outro e respeito também para chegar com o outro e impor regras, né? Porque nós estamos vivenciando um período de regras e deveres. Eu acredito que gerir o outro é difícil, mas ele precisa entender que todo lugar, Floriano, vou ter regras, vou ter deveres, né? Desde a escola, por isso que eu sempre falo, desde a base, a gente sabe que ali tem uma educação, que tem uma questão, né, a ser norteada, para que quando eu chegue lá no futuro, eu não tenha que dar de cara com as controvérsias, com a minha opinião, com o meu eu, né? Anne, você falou em adaptação desse esse novo normal que a gente vem aí, que tem esse desafio grande que é para vivenciar esse novo normal. E eu vejo aqui, por exemplo, que a gente vai ter que aprender a desenvolver novas habilidades para esse novo normal. Vamos ter que desenvolver isso, e de uma forma ou de outra, porque nós não vamos encontrar mesmo aquele mesmo estado, aquele mesmo espaço que nós encontrávamos lá, vai ser completamente diferente, entendeu? Mesmo que com a vacina, mas vai existir novos comportamentos que vão estar presentes nesse cenário. Mesmo que a vacina surja daqui a 1 ano, 2 anos, mas vai ter um novo comportamento na sociedade, porque a gente passou por uma fase que é o lance, por exemplo, foi imposto, foi nos colocado
essa coisa do medo, da ansiedade. Então, tudo isso a gente foi vivenciando, e aí eu vejo que, por exemplo, que a gente vai ter que desenvolver novas habilidades. E em cima dessas habilidades, como é que vai ser fazer esse esporte? Fazer o esporte da forma que era, que eu acredito que não vai ser mais daquela forma. Eu não estou conseguindo entender, ver esse novo cenário. Por exemplo, quando nós reunimos lá, tem 250 mil pessoas, 80 mil pessoas no estádio, no Maracanã, como é que vai ser isso? A gente vai ter que vamos obedecer as regras de distanciamento social, isso quando voltar, vamos ter que obedecer, como você falou, vai ter essas regras, vamos ter que obedecer e atender mesmo essas regras, até pela segurança nossa. E eu fico pensando, será que nós vamos precisar fazer, eu estou falando até como cidadão e também como atleta, um destreinamento, vamos ter que até passar por um momento de desconstrução do que é aquilo que nós aprendemos quando nós falamos de levar a multidão para o estádio. A gente vai ter que fazer uma desconstrução para tentar buscar um outro público com mais qualidade, com mais... Entendeu? Eu estou querendo entender como é que a gente vai ter essa posição que estou colocando, esse destreinamento para tudo isso. Nós vamos passar por essa fase. E aí a gente tem 2 momentos, né? Que é aquele que a gente está tentando entender, que é o pensamento positivo, né? Que é aquele que vai passar logo, mas não tem como não pensar que teremos que reaprender, teremos que nos readaptar e teremos a questão da valorização da vida, sabe? Eu acredito que um atleta que está lá no campo, lá exercendo a função dele, lá de atleta, mas também de ser humano, porque ele sabe que ali na casa dele tem uma família, né, que tem, às vezes, alguém, né, comprometido, né, que pode ser comprometido com a questão da doença mais grotesca, né, mais avançada, que a gente sabe que existe um público específico, mas eu penso muito na questão do atleta tendo que lidar com as questões dele mesmo, sabe? Eu penso assim, nós de fora, nós conseguimos reaprender, nós conseguimos assistir pela TV, né? Nós conseguimos aí nos deslocar para casa, né? Juntar menos pessoas. Eu acredito que seja mais fácil para nós torcedores. Mas quando se trata da pessoa envolvida lá no e acaba sendo aquela questão mais de estar lá e estar governando aquele momento, aquele episódio. E governar nosso não é fácil. Deixa eu tirar um pouquinho que está dando muito delay. E aí a gente pensa na questão de estar à frente não é fácil, mas ele precisa olhar para ali, né, entender que todas as renúncias dele vai valer a pena, que todas as renúncias que ele tem feito naquele momento vai ter um propósito, vai ter um fim. Né? Então, se ele passar álcool direitinho, se ele utilizar a máscara corretamente, se ele não, né, pelo menos naquele momento, se privar de dar um abraço, né, de fazer aquela comemoração, é por um fim dele, né, por um bem dele. Então, assim, é o que eu falei sobre os 2 pontos. A empatia, que eu preciso me colocar no lugar do outro para entender que o outro ali tá vulnerável e eu também preciso ser eu, né? Guardar um pouquinho do meu ego e dizer que eu consigo, que eu posso gerenciar essas emoções. Então, eu acredito muito nesse momento de olhar para o outro, mas também olhar para mim com essas 2 responsabilidades aí mútuas. Anne, eu vi hoje cedo nas redes sociais, eu vi o Sandro Viana, ele retornando a um treinamento muscular. Sandro Viana, nosso atleta aqui do Amazonas, ele retornando.
A primeira reação dele, quando ele entrou, mostrando nas redes sociais, quando ele entrou, ele foi entrando assim, dando aquela emoção dele e se abraçando com o aparelho, beijando o aparelho, acariciando o aparelho. O que isso? O que isso assim representa, assim no caso da psicologia, para um atleta de alto rendimento como foi o Sandro Viana, como é considera ainda como é ainda o Sandro Viana, esse momento dele voltando para a academia, abraçando o aparelho, beijando o aparelho. O que é isso para um atleta desse nível? Ah, Floriano, é maravilhoso. Mas principalmente é o que eu falei sobre a valorização da vida, né? Então, assim, a gente, antes de sermos atletas, né, responsável por algum momento ali na modalidade, nós somos seres humanos, né? Então, a gente entra com aquela sensação de, poxa, eu consegui vencer, eu consegui, né, passar por essa etapa, e muita gente não conseguiu, né? Então, a gente acompanhou esse período, a gente percebe que muita gente que estava dentro de campo, né, estava lá torcendo, enfim, né, infelizmente teve esse rompimento de vida, mas a gente pensa assim como valorização da vida. Poxa, eu estou aqui, né? E outra, eu estou aqui para desenvolver aquilo que eu sei fazer, né? Eu estou aqui com uma responsabilidade a mais, que é a responsabilidade de recomeçar onde eu parei, né? Recomeçar ao habitual, mas recomeçar também como ser humano, né? A gente volta mais humano, a gente volta mais solidário, mais solícito. E eu tenho certeza que para muita gente voltar para essa modalidade é um recomeço diferente. Vai ter muita gente diferente de mente aí. Não, eu também acredito. Eu acredito que vai ter, mas assim, eu acredito que a gente vai, vamos voltar diferente. Isso é ponto. Não tem como, não tem outro jeito que nós vamos voltar diferente. Mas eu não sei se vamos voltar mais solidário. Acredito que sim. Eu acho que vai ser um exercício, né? Que a gente vai fazer aqui para frente, ser cada vez mais solidário, porque a gente sabe que foi uma coisa, uma doença que surgiu que não tinha classe social. Ela pegava todo mundo. Então a gente, queira ou não queira, vai ser um exercício que nós vamos ter que fazer com relação a ser mais solidário, por mais para aquelas pessoas que resistem, mas vai ser um exercício. Agora, eu vejo assim, por exemplo, no caso do Sandro Viana, no aspecto da vida está muito próximo, muito ligada na atividade que ele fazia, que ele tomou aquilo como vida, que ele tirou aquilo que era mais precioso de mim, assim, às medidas proporções, que era eu fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é fazer o esporte. O primeiro amor, né? Isso! Voltou o primeiro amor. Isso, que rompeu. Aí ele ficou que rompeu, aquilo foi bruto, entendeu? Que acabou. E ele voltando ali para aquela rotina, olha a rotina aí de novo na pauta, voltando para aquela rotina. Eu acho até que essa rotina, nesse caso aqui, é aquela rotina saudável, né? De você saber o que você tem que... É bom sempre a gente ter uma rotina, porque senão a gente não sabe para onde vai. Então, você não... Entendeu? Então, é importante a gente ter essa rotina. Eu costumo falar, Floriano, que é uma rotina na quarentena diferente, porque a gente está acostumado com a rotina da cobrança, né? Aquela rotina da pressão, de fazer tudo para ontem, de resolver tudo muito rápido, e acaba sendo uma sobrecarga, né? Então, assim, eu na rotina da quarentena, não. Eu consigo fazer de forma mais leve, mais suave, né? Eu consigo mentalizar coisas boas, né? Eu consigo ser mais desacelerado. Então, assim, eu passo a ter uma rotina diferente, mesmo eu não querendo. Verdade. Agora, assim, agora uma coisa assim que eu vou colocar para você. Incrível. Eu passei agora, estou aqui no home office, né? Nós estamos no home office trabalhando aqui na quarentena aqui de home office, mas olha só como a coisa se equivale. Eu passei a trabalhar mais no home office. E que passei a sentir mais prazer no home office.
Entendeu? Entendeu? Como é que é isso, Anny? Hã? Eu já ouvi esse relato. Por quê? Porque a gente descobre que em casa, né, a gente tem outras responsabilidades atribuídas, né? E aí a gente não é só o profissional que... Peraí, deixa eu voltar a tela aqui. Não é só aquele profissional que está ali, né, no trabalho, que está sentado na sua mesa, o atleta, no caso, que está exercendo ali o exercício dele, que é a modalidade escolhida, mas ele está ali em casa como profissional, como família, como, né, por vezes, acaba pegando um pouquinho da questão doméstica ali, né, dos afazeres, e ainda consegue possibilitar novos aprendizados. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que mesmo a gente trabalhando em casa, a gente tem sempre que estar buscando mais. É uma forma de acelerar no período que está desacelerando. Então, assim, tem gente que está super sobrecarregada, ainda mais com a questão, né, dos filhos em casa, né, tendo que se adaptar talvez a uma família grande. Então, tem todas essas questões também. Mas trabalhar em casa é uma forma de, por vezes, tá? Não é sempre. Vai chegar um tempo que tu vai te pegar aí sem fazer quase nada, dar uma respirada, mas vai chegar o dia que tu vai te sobrecarregar mesmo, porque a tua mente está entendendo que tu não está trabalhando o suficiente quanto tu trabalhava externo. Correto. Nossa mente, ela é dessas coisas mesmo. Certo. Anny, agora, assim, eu queria falar com você um pouquinho sobre... Você faz um trabalho muito, muito legal com categoria de base. Eu queria que você falasse que trabalho é esse que você faz na categoria de base e como é lidar com essa categoria de base. Eu sei que você trabalha com crianças. Como é que é lidar com esse público nesse momento? Como é que é preencher esse ócio, entendeu? Dessas crianças, entendeu? Como é que é fazer isso? Eu gosto tanto que eu estou aqui trabalhando, né? Home office também com crianças. E assim, é um novo, sabe? É uma questão da adaptação em casa, porque a criança... E assim, eu quero chamar a atenção para um ponto bem importante, que é a questão de a criança estar em casa e por vezes ela está sendo agredida, ela está sendo, né? A gente tem aí visto a questão do abuso também, então isso tem que ser chamado a atenção. Então, o abusador está em casa, a pessoa está em casa, né, que maltrata, a pessoa que por vezes não tem paciência. Então, assim, é minha preocupação maior hoje, mas eu consigo ver a criança em casa como aquela que instrui o adulto, aquela que trabalha questões afetivas do adulto, porque assim, nós adultos, nós temos a necessidade do afeto, né? Então, quando você se depara com uma criança, não tem como tu olhar para uma criança com um olhar de maldade, né? Tu já vê a pureza no olhar da criança. Então, assim, as pessoas falam para mim que eu fiquei mais infantil, né? Nessa questão infantil depois que eu tive filho. E eu até te confesso que teve uma parcela ali, né? Porque a gente se envolve emocionalmente demais. Mas eu quero relatar para vocês que trabalhar com criança na iniciação é entender que a criança ela tem uma modalidade, que ela tem ali um sonho que precisa ser visto, que precisa ser olhado com atenção, que a gente precisa gerenciar junto com os pais, né? Eu não posso pressionar uma criança, eu não posso fazer com que a criança entenda que ela tem que somar, que ela tem que fazer, que ela tem que sobrecarregar uma mente. Às vezes a criança tem 4, 3 anos e já é tão sobrecarregada. Então, assim, eu trabalho com a questão... Eu comecei na iniciação com a questão da palestra, né? Eu comecei com a palestra dos pais, né? Ouvindo um pouquinho dos pais, do que os pais me traziam como relato. E eu percebi que os relatos eram diversos, né? A gente tem, exemplo, pais que estão na torcida. Então, e aí, eu pressiono, eu não pressiono,
cobro, eu não cobro. Quando eu chego em casa e como ele não quer comer, ele não quer dormir, né? Antes do jogo, antes do treino. Então, assim, quando o professor fala algo para ele, ele chega mais triste em casa, né? Ele fica mais pesado, né? Eu tenho aquele meu filho que não sabe lidar com mídia, né? Eu tenho uma questão de timidez, de introjeição. E aí eu tenho outras questões, como a questão das patologias dentro do esporte, né? Meu filho, ele rende perfeitamente, ele tem ali um futuro muito promissor, mas aí eu pego meu filho ali no cantinho, né? Ele não interage com as outras crianças, então essa busca por interação não parte dele. Então aí eu já trabalho com a hipótese diagnóstica, né? Então pode ser um autismo, pode ser um TOD, pode ser, né, o opositor aí, pode ser outras questões que a gente tem diversas patologias, né? Então eu tenho aquela criança que não para, aquela criança que não se concentra. Então assim, é um mundo, né? É muito extenso para falar sobre tudo. Mas a questão da psicologia deveria ser muito mais vista na base. Ela é uma fonte. Eu consigo ter um futuro, com certeza, de um atleta aí que vai render muito, vai dar muitas alegrias, não só para o nosso estado, mas também aí no mundo, como um todo. Anne, nós estamos chegando quase no nosso final aqui da nossa conversa aqui sobre psicologia esportiva, mas já queria agradecer já a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa Esporte Café, mas eu queria mais uma pergunta para fazer para você com relação ainda com relação a esse retorno nosso. Como é que você vê esse retorno para esse novo normal ainda? Como é que você vê? Você acredita? Deixa eu ver como é que eu posso colocar. Como é que você vê esse retorno nosso, nossas atividades esportivas aqui no nosso estado? Vamos voltar aqui no nosso estado. Como é que você imagina que vai ser esses protocolos nossos com relação a esse retorno? Como é que, por exemplo, o atletismo, a nossa federação aqui, Amazonense de Atletismo, nós estamos com ela paralisada ainda, como é que a gente deve voltar a isso? Eu tenho uma competição lá, que é o homem mais rápido do Amazonas, que eu faço lá na Vila Olímpica. Eu ainda não consegui visualizar nesse novo momento nosso como é que eu vou fazer essa competição. Já pensei, por exemplo, de botar atletas, cada dia eu fazer com um atleta lá sem público, para poder fazer a tomada de tempo deles, entendeu? Então, eu fico vendo de que forma que eu vou fazer esse retorno acima de esse tipo de eventos. Eu tenho, por exemplo, uma competição de remo, que eu não sei como é que eu ainda não consegui visualizar como é que eu vou fazer isso, entendeu? Eu não consegui visualizar ainda como é que eu vou conversar com meus parceiros com relação de encontrar caminhos para que eu possa estar colocando eles nesse cenário novo, nesse novo cenário, entendeu? Eu estou visualizando uma série de coisas, então eu queria entender como é que você vê isso como psicóloga esportiva, que vai ser esse retorno com relação a isso, a esse tipo? Como é que você vê esse retorno? Assim, Floriano, eu não te indicaria, né, um retorno de forma conjunta, né? Porque quando a gente pensa em forma conjunta, a gente pensa na questão de multiplicar casos, enfim. É o primeiro cuidado que a gente precisa ter. Mas falando da questão mental, né, eu penso no cuidado de gerenciar esse competidor, né, a pessoa que está ali. E aí, quando eu falo em gerenciar esse competidor, eu penso que ele vai vir com emoções afloradas, né, vai querer render, vai querer dar o seu máximo aí, né? E às vezes ele está contando com a questão da pressão, porque tem pessoas que trabalham com pressão.
né? Então, a gente não pode deixar de lado essa questão, né? Então, tem pessoas que já estão adaptadas à motivação extrínseca, que é a questão da torcida. Então, assim, eu não posso pensar que ele vai render o máximo. Então, eu tenho que entender que ele vai render ali o que ele vai tentar conseguir. Mas não justifica, não significa que aquilo ali é o que ele é, de fato. Então, eu não vou conseguir, de fato, ter um rendimento que seja um dos melhores possíveis. Porque tem pessoas e pessoas. Tem atleta que vai conseguir, né, não o máximo, mas vai conseguir dar ali o que ele pode, e vai ter aquele que não vai render. Porque ele já está acostumado, a família está lá olhando, né? A esposa torcendo, né? Então, tem toda essa questão emocional mesmo. Então, é uma estrutura que o ser humano adquire, né? Eu tenho atletas que só conseguem render quando a família está na arquibancada, né? Então, não tem como eu esperar que ele vai dar o máximo dele, sem que estejam lá presentes. Então, na questão emocional, eu penso assim, que nunca a gente vai conseguir render no recomeço. Não vai. Ô, Anne, tem que ter uma adaptação ainda. isso, Anne, olha, assim, desde já queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Foi bem interessante para as pessoas que não conheciam, não sabem qual é o papel, qual é a função da psicologia esportiva. Para mim, ela tem uma função essencial. Ela é tão quanto um condicionamento físico, tão como a mesma não tem diferença nenhuma. Se eu não tiver uma cabeça boa, como você colocou, se eu não tiver preparado para aquelas emoções que eu vou sentir com relação ao condicionamento meu físico que vai me levar àquilo, eu não tenho como, se não for, como é que se diz, é um exercício mental, eu preciso também trabalhar isso, entendeu? Então, foi bem interessante, para mim foi bem interessante isso, e eu queria ouvir suas considerações finais, Anne. Eu que agradeço mesmo, né? A gente está vivenciando essa etapa com bem intensidade. Eu te confesso que eu tenho que parar, desligar, fazer o detox no meu celular para me poder, né, ter o meu descanso, porque realmente o enfrentamento tem sido bem notório, né, de forma bem intensa mesmo. Então, assim, não só a questão do atleta, dos pais, né, a gente acaba abarcando tudo e vendo que é um conjunto. Não tem como uma criança estar bem, não tem como alguém estar bem sem ter ali a presença do outro também bem. É um conjunto de interação, né? Então, assim, eu quero pedir desculpa por alguns momentos que eu tive aqui alguns problemas, principalmente do delay, né? Então, assim, eu tentava e eu escutava a minha voz, então estava meio que cantora aqui, né? Ouvindo a voz, mas eu quero agradecer o convite, você sempre me abriu muitas portas, né? E um carinho enorme. E a gente se encontrou em quadra, se conhece em quadra, né? Se conheceu em quadra. Então, assim, foi uma troca muito especial. Então, assim, eu quero deixar claro meu carinho, minha consideração por você, né? Pelo seu trabalho, pelas portas abertas, e dizer assim, que Deus abençoe você, sua família, e assim a todos que estão ouvindo, que tiveram um tempinho reservado para esse momento, né? Deixa a psicologia fluir sobre a sua vida. Eu faço terapia e eu gosto de falar sobre isso, porque nós todos precisamos disso, dessa preparação para estar bem diariamente, independente da área. Verdade, verdade. Também concordo com você, independente da área. Por exemplo, eu gosto de psicologia. Eu acho é uma coisa que eu, por exemplo, eu sempre apreciei muito. Eu sou muito próximo do que eu gosto. Eu gosto de ler, de estudar, entendeu? Eu gosto de filosofia também, entendeu? Eu sou muito ligado a essa assim, próximo da sua área. Eu gosto, mas porque eu vejo que é importante. Não tem como você viver sem conviver, viver sem você entender
de você, entendeu? Se conhecer a si mesmo, entendeu? É muito difícil. É muito difícil você pelo menos não exercitar se conhecer, entendeu? É verdade. Eu sempre levo para esse lado do exercício. Sempre comigo é pelo lado do exercício. Eu não consigo entender como é que as pessoas não se exercitam em se conhecer, entendeu? Legal. É o autoconhecimento, né, Floriano? Isso é É importante. maravilhoso. Isso é muito importante. Mas, Anne, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez. Que é isso, porque conta comigo. Isso, porque você é uma pessoa, uma profissional bem competente, eu sei, eu conheço isso, conheci você lá na quadra do basquete, lá com o nosso parceiro lá do basquete da Nossa Senhora das Graças, entendeu? Conheci você lá, que inclusive ele me chamou, falando, vem conhecer aqui, tem uma pessoa legal que vai estar aqui e tal, eu queria que tu conhecesse. Bacana. Isso, então, queria agradecer mais uma vez a sua participação, tá? E conte com a gente aí. Olha que você já é destaque esportivo 2 vezes. 2 vezes que você foi destaque esportivo? Foi 2 vezes já? Foi. Isso. 2 vezes. Esse ano já estou pensando como é que eu vou fazer, porque as competições nossas, eu não sei como é que elas vão voltar para esse novo normal. Mas eu estou aguardando para me ver como é que vai ser esse ano. Entendeu? E aí a gente está com uma nova roupagem aí, né? Não é só a questão da iniciação esportiva, mas a iniciação esportiva é inclusiva também, né? Porque a gente fala também das patologias. E aí é uma junção do que o nosso trabalho pode proporcionar de bom para as crianças, né? Que legal. Anne, você falou agora da inclusiva. Como é que é essa inclusiva? Como é que é o lance do inclusivo? Como é que é? É fazer esporte sabendo que a criança possui ali uma patologia, mas não deixando ela de lado, entendi. né? Sem somar, Sei. sem mostrar o rendimento, sem adequar as potencialidades dela e sem fazer com que ela se sinta inferior a nenhuma outra. Show de bola, show de bola. Parabéns. Legal, né? Já gostei, viu? Show de bola, então, Anne. Vamos sim. Tá, obrigado, então, Anne. Um grande abraço para você lá e toda a sua família, tá bom? Nada, um abraço. Um abraço. Você também, meu querido. Fica com Deus. Tchau, Tá, tchau. tchau.